Com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês neste domingo. Bom, Márcio, inclusive a gente não sabe, né, como vai terminar a CPI do INSS, a gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina, mas de fato, dependendo do que aconteceu, o desenrolar das investigações, o presidente Lula pode sim ser impactado politicamente devido à quebra de sigilo do seu filho. Certamente, até porque a gente está num ano eleitoral e a gente sabe que a oposição tem como explorar politicamente esse tipo de informação à exaustão. Ainda mais quando a gente tem uma interconexão, me parece, entre os problemas do INSS e também em relação aos problemas do Banco Master. Isso acaba levando todos a acreditar que o que pode vir a acontecer é uma contaminação do governo em várias frentes. Contaminação do governo no que tange ao Banco Master, com envolvimento do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, envolvimento na questão do INSS com o filho do presidente, ou seja, fica se levando cada vez mais a impressão aqui em Brasília de que o governo acaba estando na defensiva e se tornando réu diante dos escândalos que vem abalando a República. Márcio, inclusive o governo, minimiza, de certa forma, a quebra do sigilo bancário de Lulinha, uma guerra de narrativas muito grande entre a base do governo e também da oposição que compõe a CPMI do INSS, mas, de certa forma, o desgaste político, ele acontece, é praticamente inevitável. Sim, é um desgaste inevitável, até porque a base do Congresso, do governo Lula, vem se mostrando já há bastante tempo muito desconexa e não tem conseguido apresentar vitórias. O governo tem sido derrotado em inúmeras medidas provisórias, o governo tem sido derrotado em votações importantes no Congresso Nacional e não consegue ter, diante de tudo que vem acontecendo, ele não consegue mostrar uma homogeneidade, não consegue entregar resultados palpáveis para o governo. E isso é muito ruim, porque acaba também se transplantando para CPIs, ou seja, uma base desorganizada, uma base que não consegue mostrar resultado nas votações e que não consegue reagir nas CPIs. Portanto, a gente vê que o governo está cada vez mais sem liderança no Congresso Nacional. E nós sabendo de que o Congresso Nacional é tão importante nos últimos anos, está com tanta autonomia, um governo que não tem uma base forte e controle do Congresso Nacional acaba sendo um governo fraco. E o governo Lula se encaminha, nos seus últimos meses, se mostrando um governo fraco. Márcio, agora o nosso comentarista, o Elias Tavares, tem um questionamento para você. Boa tarde, Márcio. É uma alegria falar contigo. Márcio, eu vou aproveitar um pouquinho do que você falou sobre a questão do governo ser fraco em sua articulação com o Congresso, que isso é algo que a gente vem falando no mandato do presidente Lula inteiro, né? Na sua avaliação, o que desgasta mais o governo? A quebra, ou seja, quando mostra que ele não tem essa articulação com o Congresso Nacional, ou ter que recorrer a um ministro do Supremo Tribunal, que era para ter uma análise isenta, e a gente sabe que não é, né? O ministro Flávio Dino foi indicado recentemente, inclusive, para ser ministro através do presidente Lula. O que, na sua avaliação, você acha que pode mais ter um impacto negativo para o governo? Olha, Elias, obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente, se encaixa exatamente nos problemas que a gente vem encarando aqui em Brasília. Me parece um pouco de tudo, sabe? Porque o PT sempre teve essa iniciativa. O PT sempre foi aquele partido que buscou o terceiro tempo, ou seja, quando ele era derrotado na Câmara e no Senado, desde o governo Fernando Henrique, a gente vê que é um governo que buscava o Supremo Tribunal Federal como uma bola de salvação. Acontece que nos últimos tempos, o governo Lula acabou indicando praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aquela estratégia que era usada enquanto o PT era oposição com o Fernando Henrique, ela acaba sendo usada agora, quando o governo
tem uma maioria, ou seja, quando ele indicou a maioria dos ministros. Portanto, fica uma situação muito fácil para ele. Quando ele perde na Câmara, quando ele perde no Senado, ele recorre ao Supremo. E ainda mais com o ministro Flávio Dino, como você bem colocou, que atua menos como ministro do Supremo e muito mais como líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba criando uma insegurança jurídica muito grande, porque o que vale não são os argumentos jurídicos, mas a fidelidade partidária e a fidelidade política, o que acaba tornando também o Supremo um lugar muito mais fraco, porque as suas decisões acabam passando longe da racionalidade jurídica e passando perto do compadrio político. Isso faz muito mal para o país, isso faz mal para o parlamento, porque o STF, agindo politicamente, acaba passando por cima de decisões do parlamento, como a gente viu essa semana com a quebra, com a decisão do Congresso da quebra do sigilo bancário do Lulinha, e aí o ministro Flávio Dino vai lá e consegue peitar o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso Nacional não pode fazer aquilo que se propõe, que ganhou no voto de maneira democrática, de maneira legítima e republicana na CPI. Então, é muito triste que o Brasil viva essa situação, mas a gente está claramente enfrentando isso. A oposição acaba vencendo muitas vezes na Câmara, acaba vencendo no Senado, mas acaba perdendo no Supremo Tribunal Federal, que se tornou uma terceira casa legislativa. Márcio, inclusive a gente está diante de dois grandes escândalos, que é a questão do desvio das aposentadorias das pensões do INSS e também envolvendo o caso do Banco Master, a venda do banco para o BRB. Esses dois, inclusive esses dois escândalos, ou pelo menos essas duas investigações, esses dois inquéritos, têm um potencial muito grande de desgaste, tanto do governo como também da oposição, porque ainda está numa fase ainda embrionária de investigação e até avançar, ou pelo menos até o período da eleição no mês de outubro, muita coisa pode acontecer e muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Mas a minha pergunta é o seguinte, é claro que quando a gente tem casos de corrupção, ou casos envolvendo desvios de dinheiro, justamente o governo que está, por mais que tenha envolvimento ou não, acaba sendo atingido, ou pelo menos ali no imaginário do eleitor acaba ficando, o governo Lula está envolvido com alguma polêmica, isso pode ter alguma coisa. De certa forma, esse processo mais psicológico, essa questão da corrupção, o Brasil que vem enfrentando ao longo de todo o seu período democrático com casos de corrupção, isso acaba, de certa forma, atingindo mais o governo pelo fato de estar à frente de tudo isso? Certamente atinge muito mais o governo, porque, afinal de contas, o governo é que detém, em última instância, a indicação das pessoas que estão nos órgãos de controle e também em autarquias que são importantes, como o Banco Central, e outras autarquias que também são responsáveis pela regulação, como a CVM. Ou seja, o governo, ele em última instância, ele é culpado por omissão e também por prevaricação e por vários outros crimes que estão envolvidos aí nesses dois escândalos. Até porque o governo indica presidente do INSS, no governo tem um ministro da Previdência, o governo tem pessoas que foram envolvidas nesses escândalos. E, além de tudo, este é um governo que a gente não pode esquecer, que é um governo do PT, que é um governo que tem um histórico de estar envolvido em casos de corrupção. E eu não estou falando simplesmente da Lava Jato, eu estou falando lá de trás. Eu estou falando desde a coleta de lixo de Ribeirão Preto, quando Palocci era prefeito da cidade, passando pelo escândalo do Mensalão, que atingiu várias lideranças petistas, e desaguando no Petrolão, que foi o maior escândalo de corrupção das democracias ocidentais. As pessoas não esquecem isso. E também agora a gente está vendo o retorno do PT à cena do crime, que é tanto em relação ao INSS, como também em relação ao Banco Master. Banco Master tem um esquema que começou no governo do PT na Bahia, com o Cred Sexta. Então, quer dizer, o PT é como se fosse um bingo.
você joga um bingo, os casos de corrupção, você sempre vai encontrar o PT. O PT sempre completa a cartela do bingo da corrupção. E é isso que tem acontecido no país desde que Lula assumiu a presidência. E eu acho que este caso do Banco Master mais o INSS tem potencial para causar danos, e danos muito sérios à imagem do PT, assim como causou a Lava Jato. E, com certeza, isso vai acabar tendo desdobramentos na eleição que nós vamos ter de outubro para o Congresso Nacional e também para o Palácio do Planalto. Elias Tavares, contigo. Márcio, eu queria agora sair um pouquinho desse campo das narrativas, né? A gente fica sempre falando sobre as narrativas dos dois lados aí do nosso Brasil, que está tão binário, né? Mas eu queria ver com você a seguinte questão. O país mobilizado derrubou uma presidente da República em 2016. Você acha que esses elementos que temos agora do Banco Master, que até salta muito mais aos olhos, e essa questão agora do INSS, você enxerga que isso pode atrair a opinião pública a fazer algum tipo de ação? Ou você acha que a opinião pública está um pouco meio que, deixa para lá, não tem o que fazer? Você enxerga algum movimento desse tipo ou não? Olha, Elias, o que a gente vê é que políticos só têm medo de uma coisa: povo na rua. Se o povo está na rua, isso mete medo no mundo político. Eu trabalhei muito tempo no Congresso Nacional e conheço de dentro como funcionam esses intestinos do poder. O Congresso Nacional tem medo de povo na rua. Enquanto o brasileiro não tomar as ruas e mostrar o tamanho da sua indignação, a gente não vai ver qualquer tipo de mudança. O mínimo de mudança que a gente está tendo e que ainda está colhendo veio da Lava Jato e veio da mobilização do povo que tomou as ruas diante daquele escândalo. Agora, para o povo se mobilizar, a gente precisa de casos reais que cheguem até a população de forma clara o que está acontecendo. Eu acho que o escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master, ele tem chance de que, se for uma história bem contada da maneira que deve ser, ela tem potencial explosivo sim para levar o povo às ruas. Agora, vai depender da imprensa continuar exercendo esse trabalho, e eu conversava muito sobre isso aqui na Jovem Pan, no programa Visão Crítica com Caniato, há dias atrás. A gente conversava exatamente sobre isso, que as pessoas precisam entender o que está acontecendo, e esse papel, ele é relevante. É um papel relevante que está nas mãos da imprensa nesse momento, porque o que se descobriu do Banco Master até agora e também de toda essa corrupção no INSS foi a imprensa que fez esse trabalho de investigação, de divulgação. Foi a imprensa que colocou no corner o Supremo Tribunal Federal, que teve que retroceder algumas casas e tirar o ministro Toffoli da relatoria do Banco Master, com todos os escândalos que vieram à tona do Taiaiá. Ou seja, a imprensa tem esse poder, e é a imprensa que é esta conexão direta com o povo e que alimenta todos os dias o povo de informações. Não são as informações escondidas, privadas e privilegiadas que os políticos querem que fiquem encerradas aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal ou no Senado Federal, que vai mobilizar a população. Quem vai mobilizar a população é a imprensa, por intermédio desses vazamentos que têm ocorrido, por intermédio de análises e de investigação, é que tem conseguido levantar essa verdade e levar essa verdade para o povo brasileiro. Portanto, a imprensa está de parabéns e tem que continuar fazendo esse trabalho, porque é isso que vai levar o povo às ruas. E a única coisa, repito, o que eu falei no começo dessa análise, somente povo na rua é que coloca medo em político. Perfeito, Márcio. Muito obrigado pela sua participação, bom te ouvir. E é claro, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre os principais destaques da nossa política. Um bom domingo, bom descanso.
Bom domingo, bom descanso, um abraço para você, para o Elias e para todos que nos assistem na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E olha, gente,